Boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aguardo vocês me passarem se o áudio tá ok, como que tá. Deixa eu abrir aqui na outra tela enquanto isso. Então, hoje nós vamos fazer a nossa live de revisão. Vou puxar aqui. Olá, olá todo mundo. Então, rapidinho, né? Nos vimos na segunda, agora hoje de novo. Eu estou com duas telas aqui para poder ver o bate-papo, tá? O chat, porque quando eu coloco na tela cheia eu acabo não vendo vocês comentando. Então, às vezes eu vou estar olhando para o lado, tá? Eu vou abrir aqui a aba para conversar com vocês um pouquinho. Hoje vence o fórum, né? Vou comentar mais um pouquinho, que na semana passada foi bem rápido. Aí vocês, quando tiverem dúvida, podem mandar no chat aqui que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? Então, estou abrindo aqui, vou abrir o de arquitetura e urbanismo, mas é para todos. Lá o pessoal se encontrando, a Duda com a Vitória. Ó, então vamos lá. Aqui, falar um pouquinho para vocês, né? Deixa eu chegar aqui. A atividade de estudo 2, o Fórum da Disciplina, né? Que é o que encerra hoje esse fórum. Na segunda-feira, eu comentei com vocês, né? Expliquei assim, acredito que foi bem rapidinho, né? Porque eu tinha uma live, né? Então, o que é o fórum? Até recebi uma pergunta de uma aluna no Instagram e no meu celular bugou de novo, mas graças a Deus hoje eu consegui resolver. Então, na segunda-feira estarei conversando com vocês, tá? Então, deixa eu tomar uma aguinha. Então, aqui para tirar dúvidas referente ao fórum. O fórum, nesse caso, né, o fórum da disciplina, o que ele quer, o que eu quero buscar nesse fórum? Eu quero buscar a interação de vocês, né, uns com os outros, mais o debate sobre a pré-história, né? Então, quais que foram as manifestações artísticas, as produções artísticas que o homem lá das cavernas, ou o homem pré-histórico, ele deixou, né, de vestígios, deixou para a gente como referência de arte. Como que ele fez isso, né? As claras, aquelas que foram encontradas e conservadas, né? Então, a gente tem vários vestígios que os homens deixaram, né? Então, a gente sabe que ele deixou a sua marca na história com a evolução dos utensílios, instrumentos de caça e de pesca, né? Que hoje a gente tem a faca, temos elementos para fazer as armas, né? Então eles deixaram gravuras, algumas pinturas, e quais que foram essas manifestações? Então, onde que eles deixaram, praticamente, tá? Então, aqui vocês, eu vi que muitos artistas, olha, muitos acadêmicos já interagiram, né? Então, colocaram aqui as pinturas rupestres, construções megalíticas, é isso mesmo. Então, para vocês se debaterem, né? Você pode, às vezes, pegar um aqui e comentar um do colega, mas é isso mesmo. Então, em síntese, o fórum é isso. É o que o homem deixou de vestígio relacionado às produções artísticas, tá? Então, quanto ao fórum, é isso que eu preciso comentar com vocês. Então, vence hoje o valor de meio ponto, tá? Voltando aqui, nós temos atividade prática de aprendizagem, né? Boa noite para quem está chegando. Eu estou comentando um pouquinho das atividades com vocês. Então, a APA, tá? A APA
ela é sobre uma atividade que vai estar mais desenvolvendo a prática, onde vocês vão estar podendo se familiarizar com o que é a disciplina em si, né? O resultado do foco da disciplina. Né? Então, o que é essa disciplina de ensino de história da arte? Então, nós tivemos com alguns movimentos históricos, nós vimos alguns movimentos históricos, alguns estilos, e dentro desses estilos, nós vimos que são técnicas diferenciadas, são características, né, materiais diversos, cores e texturas, né, possibilidades variadas dentro dessa manifestação artística, características regionais. E nós temos dois movimentos que vocês ainda vão ver, que é o cubismo e o dadaísmo. O cubismo e o dadaísmo, eles têm a técnica antiga de colagem, né? Uma forma de colar, né? Igual semelhante a um mosaico, fazer essa sobreposição. O intuito dessa prática é que vocês reconheçam um estilo ou desconstruam um estilo, né? Então, por exemplo, vocês vão pegar um estilo gótico, que tinha bastante catedrais, né, aos vitrais e tudo mais, né, catedrais iluminadas, tem um esqueleto e tudo mais. Vou pegar uma catedral de Nossa Senhora de Notre-Dame, né, de Chartres, e vou ver a imagem dela. Vou fazer vários picadinhos, eu posso imprimir ela, né, e fazer vários picadinhos e fazer essa colagem. Ou não, eu posso pegar as mãos em negativo lá da caverna, na pré-história, e fazer um exemplo de uma catedral gótica, tá? Então, você pode desconstruir um estilo ou criar um estilo novo, ou reproduzir. Né? Na semana passada, eu mostrei a imagem da Mona Lisa. Né? Fiz uma colagem da Mona Lisa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a referência que eu postei, que era para ter sido postada junto com essa atividade de vocês, tá? É a atividade da... Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Para ficar mais fácil ainda, eu vou compartilhar esse arquivo no Drive para vocês, ó, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Para mostrar a referência que eu quero que vocês visualizem. Deixa eu abrir aqui. Professora, posso criar minha própria arte fazendo de acordo com o tema? Claro, pode sim. É livre, Robson. Pode criar sua própria arte, sim. Vou abrindo aqui que eu quero mostrar para vocês as duas referências da Mona Lisa, tá? Nossa, ficou uma sombra aqui no meu... Tá carregando aqui. Eu vou compartilhar, vou interromper essa tela aqui e vou compartilhar a outra tela. Aqui, ó. Então, ó, aqui. Opa, ficou tudo preto ali. Tá carregando. Então, aqui, ó, é uma referência da Mona Lisa, uma colagem, né? Foi feita, selecionada diversas cores, amarelo, azul, roxo ali, e foi feita a composição da Mona Lisa. Fiz um desenho da era na Grécia antiga e coloquei o cubismo na arte. Perfeito, Vitória. É isso mesmo. Então, às vezes você pode trazer uma obra de algum dos períodos e fazer essa reprodução, né? Aqui, ó, esse da Mona Lisa também foi colado com objetos. Você pode pegar, ó, peneira, né?
O Vic Muniz é um representante bem legal, que ele pega lixo e faz essas obras de arte, tá? Então, vocês podem criar de diversa forma, pode pegar, fazer desenho e depois pintar, colagem com jornal, com folhas, é bem livre essa atividade de vocês, mas para incentivá-los a criar ou buscar os estilos para vocês saberem reconhecer, tá? Então, voltando aqui na minha tela, para falar um pouquinho então, do que precisa ser entregue, tá? Vocês podem daí fazer com esses diversos materiais que eu comentei aqui, ou de forma digital, quem tem domínio de algum software pode usar também essa colagem. Você pode criar uma obra de arte, um objeto, uma obra arquitetônica, alguma referência, que nem a Vitória fez lá de Hera na Grécia. Você pode fazer bem livre, tá? E daí você pode, então, fazer ou impresso mesmo, né? Imprimir, colar, recortar, ou usar o computador também. Pode ficar bem à vontade essa atividade, tá? Essa aqui encerra dia 18/10. Aí, nós temos a prova do dia 17, tá? Então, do dia 14 ao dia 17, a prova, que é hoje o que eu vou comentar com vocês, focar nas questões, tá? E aqui, a prova curricular dia 21, depois você tem a substitutiva do dia 29/10 ao dia 31/10, né? Daí, a substitutiva, ela, caso você não atinja a média não, né? A média, você faz essa substitutiva. Nossa, tá difícil. Eu vou abrir aqui o PDF da apostila e vou comentar direcionar alguns comentários e depois vou direto nas questões, tá? O Robson falou que está fazendo com o tema do Egito. Ai, o Egito, eu sou apaixonada. Um dia irei para o Egito. Alguém de vocês que está aqui vendo a live já foi para o Egito? Já viu alguma das obras que eu passei para vocês? Já viajou? Comentem aí, vamos interagir. Porque uma coisa é a gente estudar a história da arte, né? Assim, embora a gente tenha bastante tecnologia, mas uma outra coisa é a gente vivenciar. Eu até me emociono, olha. Vivenciar a obra, né? Então é bem. A sensação é maravilhosa, né? A professora arquiteta falando de visita de obra, os olhos enchem de lágrimas. Cada coisa para se emocionar, né, gente? Então vamos lá. Então, aqui é a unidade dividida, né, em 4 tópicos. A apostila dividida em 4 tópicos. E o que eu queria comentar com vocês. Vamos ver se a tela fica melhor. Eu não consigo colocar a tela cheia. A Duda, estou de férias e fui para Pernambuco e visitei o Museu de Artes, achar o maior distrito. Nossa, eu nunca fui para Pernambuco. Deve ser maravilhoso. Eita, bugou tudo aqui, gente. Só um pouquinho, que ele travou aqui e começou a rodar sozinho. Deu tilt. Deixa eu compartilhar de novo. Aí. Ó, então vamos lá. Tem medo do Egito? Como assim tem medo? Ó, então aqui o que nós vimos na pré-história, né? Então, como que surgiu a arte? Eu comentei com vocês na última aula. Como os homens pré-históricos, né, deixaram de ser
nômades passaram a ser sedentários, começaram a buscar uma manifestação, uma comunicação, né, uma forma de se relacionar entre eles, tá? Compreender o mundo ao redor através da sua sobrevivência. Então, eles acabaram usando seus talentos, né, suas habilidades, para demonstrar uma ideia, um pensamento, o que eles estavam querendo se comunicar ou passar uns para os outros, tá? Então, através dessas ferramentas, através dessa comunicação, dessa expressão dele, né, dessa impressão nas cavernas que a gente tem, ele acabou se comunicando, então deixando a sua marca, a sua manifestação artística, tá? Como nós não tínhamos a língua escrita a princípio na pré-história, nem a língua falada, né? A gente acredita que a comunicação deles seja mais gestual, né? Então, houve alguns elementos que foram trabalhados dentro da expressão dessa manifestação. A gente sabe que conforme cada sociedade, cada era, né, os homens acabaram se comunicando. Então, aqui é um dos vestígios das mãos em negativo, né? Na cobra de las manos, então, onde o homem acabou imprimindo a sua mão para uma forma de comunicar. Usavam pigmentos, né, através de sangue dos animais, terra, né, a lama, algumas folhas, né, alguns frutos para deixar essas cores, né, dentro dessas marcas. Então, nós vimos aqui, que até ficou bem ruim de visualizar, a gente tem essa linha do tempo, a pré-história, então, com o homem no Paleolítico, no Neolítico, Idade dos Metais, né, então, qual que são as manifestações artísticas, os desenhos nas paredes, algumas esculturas em pedra, as construções megalíticas, Stonehenge, por exemplo. Na antiguidade, a gente tem os babilônios, os egípcios, os mesopotâmios, né, os etruscos, os micênicos, os persas. Aí nós temos a arte paleocristã, bizantina, sumérica, tá? E com a antiguidade clássica, que é Grécia e Roma, que são os clássicos gregos e romanos. Então, aqui a gente tem as manifestações artísticas baseadas na religião ou na mitologia, como nós comentamos, e principalmente na filosofia, na política e na arte. Então, os setores científicos, tá? Sociais e científicos estavam presentes na arte. Na Idade Média, a gente tem o românico, a românica e o gótico, né? Nós vimos só o gótico, que são as grandes igrejas, né? Os templos. Aí nós temos características dos vitrais, as abóbadas de berço, né, mais relacionada à arquitetura, né, as construções, os legados arquitetônicos. E nós temos as técnicas de pintura, que foram um grande desenvolvimento nas artes relacionado às técnicas de pintura, tá? Depois, na Idade Moderna, que vocês vão ver aqui, o Renascimento, o Maneirismo, o Rococó, o Barroco e, por fim, o Pós-Modernismo, depois a arte contemporânea, tá? Vocês vão ver todas essas disciplinas no decorrer do curso de vocês. Tá bem embaçada, gente, né? Isso ficou bem ruim a apostila porque eu ampliei aqui. É a minha imagem mesmo que tá ruim, tá? Acredito que seja a minha internet que tá oscilando. Tô vendo aqui também no YouTube aqui do lado, tá bem embaçadinho a vista, mas tô comentando, tá? É a apostila, eu tô fazendo alguns comentários, depois eu vou direto nas questões. Professora, a Jocicleia. Professora, estou fazendo uma tela cubista de Tarsila do Amaral, em forma de quebra-cabeças, empintado com canetas coloridas com cores bem brasileiras. Nossa, mais brasileira que Tarsila do Amaral. Ficou ótimo, isso aí. Então, aqui que a gente consegue, né? Eu coloquei alguns trechos para vocês, mas é importante a gente lembrar que na pré-história a gente tem, é dividido entre 3 períodos basicamente, tá? O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Tá? A maior manifestação que nós temos artísticas, né, mais presentes, é a partir do Neolítico, tá? Então, onde nós vamos ter esse desenvolvimento, mais evidências de artefatos ou de objetos, é no Neolítico. Aqui, referência da manifestação artística, então, a gente tem as cavernas e a figura de Vênus de Willendorf, né, que eu comentei com vocês na última aula, que é a expressão artística do Paleolítico, a mulher, né, a mãe, né, representação materna da mulher com os seios fartos, né, mais
rechuchundinha, assim, bem brasileira, né, como nós somos, né, mas com o corpo mais sinuoso, então pernas, né, para ser a mulher que vai ser matar aquela mãe, né, então ter a função de gerar as vidas, tá? Então essa é a representação da Vênus, que acredita-se ser a representação das mulheres, o lado maternal, o lado mitológico relacionado à representação divina da mulher, tá? Que mais? Então, aqui eu coloquei algumas imagens de ferramenta. A gente sabe que as manifestações elas foram se aprimorando ao longo do período, né? Então, aqui outra pintura rupestre já representando os rituais, aqui a caça, né? Então, as figuras elas acabaram sendo mais leves, sendo um traço mais controlado. Então, eles acabaram fazendo instrumentos para que conseguissem pintar. Antes, eles pintavam somente com as mãos, né? Os dedos. Começaram a criar instrumentos mais próximos do pincel que a gente tem hoje, claro que não era um pincel ainda, né? Mas foram trazendo assim a evolução dentro dessas técnicas de manifestação artística, tá? As gravuras acabaram sendo mais representadas, tá? Aí, na Idade dos Metais, como o próprio nome diz, foi a descoberta dos metais, a questão de técnicas de fundição, confecção de armas, de vasilhas, de potes, a produção agrícola, misturar elementos como cobre e o estanho, elementos, artefatos mais duradouros, até fizeram as ânforas, né, para guardar tanto alimentos como líquidos, a questão de estatuetas, né, então aqui já esculturas neolíticas em bronze, então já permitiu os homens da pré-história evoluírem. Aí aqui a gente tem a arte primitiva, então como eu comentei com vocês na última aula também, nossa primeira e penúltima aula, então nós falamos um pouquinho mais sobre a questão de ancestralidade, trabalhar a relação da natureza, né, com o imaginativo, com a questão do algo invisível, inquietante, incontrolável, a questão dos espíritos, então a mitologia não, a crença, né, relacionada na arte também foi bem influenciada, então aqui tem as figuras, as máscaras, né, então trabalhavam a simetria, a precisão no entar, então a forma de manifestação dessa arte primitiva, né, como o nome diz, é uma pré-arte, né, então era através dos maias, dos astecas e dos incas, eles acreditavam, né, nesses rituais, nesses povos espíritos, né, então é uma forma deles criarem uma certa armadilha para os espíritos maus, né, ou de tranquilizá-los, então eles acabavam criando essas máscaras, tá, para representar esse espírito. Alguns, a maioria deles, na verdade, é misturado com animais, tá, então são figuras humanas e animais. Aí nós temos a arte primitiva americana, então trabalhado mais a questão dos totens, né, de adoração, tá, então o modelo aqui mais trabalhada a madeira, a escultura, também relacionado às questões místicas, tá? Então, aqui é a cabeça do deus da morte, né? Aí o deus da chuva, que é o Tlaloc, então eles acreditavam na vida após a morte, né? Ou essa passagem, então, as questões de trovões, então eles criavam esses totens, essas referências para representar o espírito poderoso ou aprisioná-lo, como tivesse trovão, aprisionar o raio, né? Eles acreditavam nesse sentido. Que mais? Então, aqui já na história antiga, né, nós temos a escrita cuneiforme, que foi um marco muito importante da Idade Antiga, como um dos vestígios que nós temos da arte. Então, algumas referências, né? Então, depois por isso que a gente acaba dividindo a pré-história, essa arte primitiva e a Idade Antiga. Então, quando teve a escrita, foi trabalhado essa divisão do período. Então, aqui com a escrita uniforme, era a forma deles se comunicarem através, né, o uso da argila, e a escrita em cone, né, então cuneiforme,
Nós temos aqui os povos egípcios, os mesopotâmios, os hebreus, os fenícios, os persas, foram as civilizações mais trabalhadas dentro da Idade Antiga. Nós temos aí os clássicos, marcados pelos povos gregos e os romanos, né, que são períodos de grandes civilizações. Para ser uma grande civilização, eu comentei com vocês, foi interessante eles estarem relacionados ao rio, né, à água. Então, as grandes civilizações elas estavam próximas dessa água, então tinham o controle tanto em cheias e como em secas, tá? Então, eram civilizações que prosperaram porque tinham conflitos, né? Passaram por conflitos, por guerras e expansões. Então, elas são grandes referências que a gente tem até hoje, tá? No Egito Antigo, é uma civilização pela existência do rio Nilo, então as crescentes, né, e as cheias do rio, né, do vale desse rio fértil. É uma civilização, ela também relacionada à figura do faraó, então dividida em castas, né, em uma cultura egípcia trabalhando mais a religião, então sua produção artística estava relacionada à religião, tá? Então, que é o que eles acreditavam na vida após a morte, né? Então, que ela tinha muito mais valor do que a vida atual, a vida terrena deles. Então, eles criavam estatuetas, vasos, túmulos, objetos para oferecerem através dessas crenças religiosas. Então, a manifestação artística é toda embasada e pode ser evidenciadas, né, através desses legados que foram achados dentro de sarcófagos, dentro de... Caiu a minha conexão? Não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, sim, voltou. A Vivian perguntou: Neolítico, Paleolítico tinha em comum a pedra polida e a pedra lascada? Sim, isso mesmo. Então, era dentro de alguns livros de história. Até falei que ia passar o livro para vocês e acabei esquecendo. Dentro do livro de história, a pré-história é dividida em 4, tá? Neolítico, Paleolítico, aí dividida entre a pedra polida e a pedra lascada e a idade dos metais, tá? Acabei esquecendo do livro para vocês. Não, caiu a conexão aqui e voltou. Então, os vales dos reis do Egito, então, tem uma diversidade de manifestações artísticas dentro desse vale do rei do Egito. Aqui, uma das técnicas que a gente pode observar, a lei da frontalidade, né, baixo relevo, a cabeça e pernas e pés, a figura é retratada vista de perfil, o tronco voltado para frente, então, são regras bem direcionadas que eles exigiam pintar, tá? Então, como eu comentei na última aula, a gente não conseguia saber quem que era o artista, mas tinha essa representação do Egito de uma certa forma, principalmente da frontalidade, das cores escuras, tá? Na Grécia Antiga, então, também imposta por reis e sacerdotes, né, os gregos, e o homem era visto como essa criatura mais importante, eles tinham relações e ligações com os deuses, também relacionado à sua religião, à sua crenças nas divindades, né? Então também é destacado por esse ponto de produção artística. O período é dividido também em 3, em arcaico, clássico e helenístico, tá? Então eu comentei algumas coisas com vocês dentro da apostila. Um dos elementos-chave da produção artística grega era os vasos gregos, né? Ou a ânfora. Então, eles serviam para rituais religiosos, para armazenar esses líquidos também e ter mantimentos, assim como a estátua, né? Então, as estátuas gregas de trabalhar a dimensão do corpo humano, né? Então, os irmãos de couro, né? Que eram irmãos trabalhado a questão do biotipo deles, né? Mas algo mais arcaico, mas tinha todo o trabalho do corpo humano, da forma, né? Trabalhar os músculos. O Zeus de Artemisa, uma referência gigantesca em relação aos gregos. Então, é uma estátua de bronze. Então, eles têm, assim, a questão do naturalismo, trabalhar a emoção, que eu comentei com vocês. Você olha para a estátua, você consegue ver o estado de espírito, o que quer ser representado. Então, pelo movimento dela também,
facilita a gente entender, que nem a Afrodite aqui no Urano, então você consegue ver a sensualidade da mulher, né? Já na Roma Antiga, também outra referência clássica que a gente fala dos romanos, né, das artes, ela teve influência etrusca, tá? Ela também é mais orientada para o ideal de beleza, ou diferente dos gregos, né? Os gregos queriam mostrar as características do homem, mas o romano é aquela questão de embelezar, né? Essa mais voltada para a literatura, essa herança literária dos etruscos, tá? Eles tinham características baseadas também na produção dos gregos, porque eles eram bem admiradores dos gregos, mas eles buscaram ter técnicas diferenciadas, então por isso que a influência etrusca varia bastante, né, da intenção dos gregos, e trazer essas produções mais requintadas, mais luxuosas. Isso, Michele, resume bem isso mesmo, a arte e a espiritualidade andando junto, tá? Perfeito o seu comentário. O período romano a gente tem dividido em 3, monarca, republicano e imperial. Então, entre os períodos, a gente pode observar algumas características diferenciadas de uma arte para outra, tá? Então, eles representavam, que eu comentei com vocês, as estátuas, né, na última aula, de forma fiel às pessoas. Ele tinha esse embelezamento, mas era as feições de forma real mesmo, né? Então, eles eram realistas e práticos, tá? Diferente dos gregos, que tinham essa admiração pela beleza. Os romanos já não. Eles buscavam referências nos gregos, mas eles retratavam uma certa forma, assim, a vida como ela era, tá? Então, aqui a gente tem algumas estátuas. Outra manifestação que a gente pode diferenciar dos romanos é os bustos, né? Os rostos que são representados, tá? A pintura também teve seu grande diferencial. A pintura é como forma de painel, então contava uma história, tá? Elas eram forma de painel, de mosaico, elas agregavam o valor dos edifícios, eram forma de paisagens, aqui, ó, contando historinha, tá? Como eu falei, a representação da Casa Vete em Pompeia é o auge de quem quer conhecer a pintura romana, tá? Aí nós temos aqui na arte da Mesopotâmia, a Pérsia, Bizantina e a cristã primitiva. Então, na Mesopotâmia, a gente tem algumas civilizações, né, algumas sociedades, e é importante a gente lembrar que essa terra entre rios, então, questão também, assim como os egípcios, né, tinham o rio Nilo, aqui a gente tinha o rio Tigre e o rio Eufrates, que influenciava para os sumérios, os acádios, os assírios, os babilônios, né, e tudo mais relacionado à Mesopotâmia. Assim como na arte primitiva, tinha também a relação da espiritualidade, está relacionada com essas produções artísticas. Também tinha uma questão de oferendas, né? Acreditar em deuses, né? Nesse sentido, essas tradições artísticas e culturais. É importante a gente lembrar que quando a gente tem a ligação de alguns rios, a comunicação com outras civilizações facilitam, né? Facilitam e influenciam nas produções artísticas. Então, acabam pegando legados de outras civilizações. Então, essa arte da Mesopotâmia, a gente tem diversas culturas, diversos povos, e refletiam basicamente a história, a política e a religião desses povos. Então, a produção tinha materiais de argila, cerâmica, cobre, basalto e pedras preciosas. Tanto a escultura como a pintura eram finalidade decorativa, né, para complementar a arquitetura. Então, aqui a gente pode ver os guardiões do reis, né, como pilares, né, sustentando todo esse arco aqui. O muro, né, o muro de Stein em Berlim também tem traços realistas, trabalha bastante as cores diversas, né, trabalhando cenas do cotidiano, as cerimônias e rituais dentro dessa civilização. Na arte persa a gente tem o legado, né, do rei Dário, né, então o Xerxes, tem aquele filme, tem um filme só do Xerxes, na Netflix, quem tiver interesse de conhecer, do rei Xerxes, fala bastante dessa adoração ao rei, né? Então, ela teve grandes influências dos conflitos entre o Egito e a Mesopotâmia. Então, são grandes palácios luxuosos, decoração e exaltação ao rei. Então, é trabalhada as questões da influência grega, então tem essa mais com a liberdade deles, helênica, né? Então, trabalhar as questões dos elementos gregos, mas de uma forma mais livre. O artista era muito mais
livre para produzir. Já no grego tinha algumas regras para seguirem, né? Aqui era basicamente a única regra era seguir o luxo e a decoração, a exaltação dos reis, tá? Aqui a gente tem a arte bizantina. Nessa arte bizantina, né, é importante a gente saber essa transição de Constantinopla, né, então trabalhar a capital, a definição da capital para Bizâncio, então por isso a questão de Constantinopla. Também a relação do apogeu cultural político que estava vivendo através do imperador Justiniano, a questão né, dessa arte cristã, trabalhando um pouquinho da arte cristã primitiva. Aqui o Império do Ocidente, né, do Oriente, desculpa, então trabalhar o reinado de Constantino, e também há muitas artes foram influenciadas através do reinado dele para mostrar, assim como o que eu comentei do rei Dário no período persa, nós temos a imponência, a questão da representação, o sagrado, a relação do imperador, né? Então, a pintura bizantina tinha alguns afrescos, então já trouxe técnicas mais avançadas. Vou procurar aqui do rei Xerxes. É um filme bem legal, gente, que mostra... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem o filme 300, né, que fala um pouco do rei Xerxes, é com Rodrigo Santoro, e tem o filme do Xerxes mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, a Ascensão do Império. Tá? Aí é bem voltado vocês podem observar a representação dos templos e tudo mais, tá? Na pintura bizantina, a gente tem como representação, referência, né, os portais, os painéis, né, os mosaicos como manifestação artística principal, tá? Então, como referência, são os mosaicos, todo trabalhado com essas cores, né? Alguns eram feitos com marfim. Então, retratavam essas cenas e essas passagens bíblicas e também retratos do imperador, tá? Alguns mosaicos, então, são a referência máxima do bizantino. Se falar de bizantino, a gente tem que lembrar dos mosaicos. Na arte cristã primitiva, ela é uma arte que surgiu, né, quando os cristãos, os primeiros cristãos, né, os discípulos de Cristo, foram perseguidos pela primeira vez, né, no Império Romano, né, pelo imperador Nero. Então, eles acabaram como eu posso dizer, fazendo as suas reuniões em catacumbas, né, em cavernas subterrâneas, galerias subterrâneas, e acabaram a enterrar seus mortos, né, dentro dessa perseguição. Como eles ficaram muito tempo embaixo, né, nessas catacumbas, nessas galerias, uma forma deles contarem, né, não se apegarem à fé, a essas passagens de Cristo, eles reproduziam também uma forma de manifestação nas paredes, né, dessas catacumbas. Então, era uma arte também mais primitiva, sem técnica, mais relacionada à religião em si. Então, muito simbolismo nessa tipo de arte primitiva, tá? Os símbolos cristãos, a cruz, a palma, o peixe. O bom pastor era representado, então era uma arte mais grosseira e rude, mas ela tinha muito uma arte simples e simbólica, ela representava também a religião, né, a fé desses cristãos. Enrolou tudo. Depois que o imperador Constantino, né, permitiu que a religião cristã ela pudesse, né, ser oficializada, né, em 391, já com Teodósio, as primeiras igrejas acabaram sendo igrejas que não eram católicas, não eram cristãs. Então, eles acabaram fazendo essas adaptações dentro das igrejas. Então, a arquitetura cristã primitiva, ela é mais voltada para algumas basílicas, algumas construções já existentes e fizeram essas paredes ornamentadas com esses mosaicos e retratavam os mistérios da fé. A primeira basílica que a gente tem é de Santa Sabina,
10 anos para ser construída, tá? Então, retratavam aqui as pinturas, né, os mosaicos, e representando a fé. Por fim, a gente tem uma unidade só do gótico. Aqui, ó, o filme, ó, 300, Ascensão do Império. Aqui no gótico, então, nós trabalhamos o dinamismo gótico, a arte, né, voltada também pela ascensão, né, tudo que relacionado com o que eles estavam vivenciando. A gente tem algumas diferenças, tanto do norte da França, depois espalhando por toda a Europa. Então, são características diferenciadas do gótico, mas assim como eu falei para vocês do bizantino, que são os mosaicos, aqui no gótico é o período das catedrais e o período dos vitrais, tá? Então, a sensação que a gente tem antigamente, falava, o gótico é aquela coisa pesada, é algo escuro. Não, o gótico é totalmente claro, né? São grandes catedrais, os pés direitos são totalmente altos, então os mosaicos, os vitrais, perdão, serviam para iluminar. Então, aqui a gente tem a rosácea, era a forma de iluminar essas grandes catedrais e para mostrar o poder que a igreja tinha, as transformações que foram passadas, vivenciadas. Então, por isso que os edifícios são grandiosos, né? São majestosos. A arquitetura é o esplendor desse período. A gente sabe que é época das grandes catedrais, mas a pintura, ela também desenvolveu grandes técnicas, trabalhava bastante essas características da ascensão do período e o sentimento religioso, então mostrar as passagens de Cristo, essa entrada de luz, algo mais misterioso, também baseado na religião, tá? Então, na pintura a gente tem, o apogeu foi na Itália, então temos algumas pintores como Giotto, tá? Para trabalhar a representação do Cristo, tá? Que mais que eu posso falar para vocês? Então, usar a técnica de perspectiva, a profundidade, né, a relação de movimento na escultura das catedrais, né? Então, comentei com vocês também das gárgulas, né, que eram esculturas responsáveis pelo escoamento de água. Então, tudo tinha um porquê e uma forma de representar essa vida humana, essas características mais naturalistas. Agora, eu queria falar com vocês, voltar aqui minha imagem, eu queria comentar aqui com vocês se alguém tem alguma dúvida, e eu vou falando um pouquinho das questões, tá? Mais direcionado, que eu acho que é onde vocês querem que eu foco aqui no geral, tá? Então, se for tendo dúvida, vão comentando comigo, por favor. Então, o que é importante a gente pensar, né? Que algumas questões que eu abordo com vocês, a relação da arte na pré-história, né, a origem dessa arte, onde surgiu. Então, nós temos referência do Paleolítico. A Fabiana, professora, estou com dúvidas sobre o estudo de caso. Naquele questionamento que consta no material, tem uma que é as considerações finais? Não entendi a pergunta, Fabiana. No estudo de caso, lá no fórum, é para você comentar as manifestações, essas considerações para falar sobre a obra que está apresentada na foto ou o período. Ah, tá. Lá você vai colocar sobre a foto. Então, vamos supor, eu achei uma imagem da Catedral de Basílica de Santa Sabina. Então, qual o período que ela tá? Então, tudo da obra que você for escolher, tá? Relacionada à obra que você for escolher. Pode trabalhar tanto pintura como escultura e buscar imagens diferentes do que eu trouxe ali, tá? Professora, eu quero falar da obra lá da Catedral de Notre Dame, em Paris. Posso pegar ela? Pode, mas ache uma outra imagem que representa ela para você poder comentar, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se não respondi, comenta aqui de novo, tá? Aqui a gente tem a questão da arte como manifestação do homem exercitar a questão da imagem e da estética, né? Essas questões históricas, tá? Então, ele produziu a questão do objetivo, né? Não é só representar a aparência das coisas, mas ter seu significado de estética e da espiritualidade, como a Michelle comentou.
Aí a gente tem as primeiras manifestações artísticas que eu comentei com vocês, então quais que surgiram as primeiras manifestações artísticas, né? A gente sabe que foram as cavernas, né? Como que o homem estava se produzindo, as questões da cidade, tá? Das civilizações. A arte rupestre, que eu falei para vocês, que é essa arte da pré-história, então cheia de simbolismos também, né? Essa arte definida mais simbólica também, porque eles não tinham domínio da técnica, eles não sabiam como representar, o que representar. Então, a gente consegue observar que na pré-história, como não tinha todo um conhecimento, é o período que não tem assim uma diferenciação entre um período e o outro, né? O que muda são os pigmentos ou a forma de representar. Mas o período pré-histórico, embora ele seja dividido em 3 períodos, como eu comentei com vocês, não tem uma diferença de manifestação artística entre eles, tá? Então, eu estou comentando, já dando as dicas das questões. A arte africana, que é a arte primitiva, tá? Ela está relacionada com a religião, com a ciência, usado com certas habilidades, né? Então, alguns comentários dentro dessa arte, ela foi marcada mais pela questão do mundo dos espíritos, como eu comentei com vocês. Então, esse simbolismo, né, de aprisionar os espíritos. Que mais? Deixa eu ver. Tem bastante questões sobre a pré-história, tá? Falando aqui para vocês. Deixa eu ver o que mais. Tá, essa aqui, vamos para outra. Aí aqui, deixa eu ver outras questões. Na arte antiga, nós temos, que eu comentei com vocês, na Idade Antiga, né, questões relacionadas à influência da arte tanto egípcia, grega, né, e na arte egípcia a gente tem a questão das técnicas que era para ser trabalhados, né, e nós temos o quê? O antropoformismo, que eu falei para vocês, e o racionalismo. O que é o que bom, Fabiana, que eu respondi. O antropoformismo é o estudo do corpo humano, né, então fazer as esculturas relacionadas ao corpo humano. E o racionalismo, então, os egípcios eram mais racionais, eles tinham uma certa padronização, lembra da lei da frontalidade? Então é importante a gente lembrar nesse sentido aqui. Aí, quando eu faço algumas questões para vocês relacionadas ao tipo de arte, fundamento que norteou tanto o egípcio ou o grego, né? Então, o grego a gente tem mais relacionado à ciência, né? A política. Agora, já nos egípcios, a gente tem relacionado à religião, basicamente a religião que influenciou esse tipo de arte. As produções artísticas, né, e arquitetônicas da arte romana, nós temos, como comentei com vocês, a arquitetura. A arquitetura romana, teve seu grande apogeu, né? Temos a pintura, a Casa de Pompeia, a Casa Vete, mas as construções arquitetônicas, o legado arquitetônico da abóbada e do arco são, né? A gente pode ver naqueles filmes romanos que tem bastante referência à abóbada e o arco, tá? Aí no Império Romano a gente tem as esculturas, né? Representar de forma fiel, como eu comentei com vocês. Eles tinham referências que buscavam nos gregos, mas a fidelidade das esculturas ou da pintura era bem importante em relação à admiração dos gregos. Que mais? Falei dos conflitos, né? Essas grandes expansões. Falei também das grandes civilizações dos vales férteis para vocês. Aqui, tanto gregos como romanos, né, dentro da sua religião, eles se embasavam em práticas, né, não tinham conteúdo tanto ético e espiritual, mas eram baseados em práticas. Deixa eu ver aqui. Aí lá na Mesopotâmia a gente tem as grandes invasões, as rivalidades, né, as influências dos antepassados.
para manter essas características artísticas. Tanto na escultura do povos da Mesopotâmia, a gente tem traços mais realistas, né, esculturas estáticas, e tem alguns movimentos. A arte persa ela teve grande contribuição do estilo gótico e românico, né, contribuiu nesse sentido. Falei também das galerias subterrâneas na arte primitiva, falei da arte bizantina, que foi uma arte no estilo mais rico, com técnica, né? Na arte mesopotâmica, a gente tem as pinturas, os temas religiosos, também influenciados pelo cristianismo. No Pérsia, a gente tem o grande poder persa, do Império Persa, né, com o rei Dário, comentei com vocês. Eu acho que eu comentei tudo, gente. Alguém tem alguma dúvida específica, ou nas atividades, ou no conteúdo? Se servir, assim, como dica na resolução das questões, se atentem à palavrinha, pegadinha assim de somente, tal, exclusivamente, ou tá, se atentar a esses tipos de questões. Alguém tem dúvida de alguma outra atividade? Não percam os prazos, façam com calma. Se atentem aos períodos, né? Às vezes eu acabo fazendo pegadinha no sentido de falar de um período e é outro, né? Para acabar confundindo vocês, né? Nada de dúvidas? Essa disciplina ela é bem extensa, de conteúdos, né? Mas foi bem condensada, né? Foi bem sintetizada. Se eu pudesse, eu estaria falando bem mais com vocês, né? Tendo mais tempo para a gente conversar sobre a disciplina. Se não tiver mais dúvida, eu vou encerrar. Vamos ver se tem alguém. A última foi da Fabiana, né? A dúvida. Pode encerrar? Então tá, gente. Qualquer coisa, vocês podem falar com os tutores. Como eu consegui já recuperar meu celular hoje, eu estarei na segunda-feira, né, no meu horário de trabalho, já respondendo para vocês alguma coisa se houver dúvida. Eu acho que era isso, então o importante é vocês se atentarem especificamente no período mesmo, tá? Olhar bem o que é o questionamento. E acredito que seja isso, estão livres, bem que a Vitória falou, sextou. A Michelle, perdão, foi a Michelle. Sextou. Eu desejo bom fim de semana para vocês, bom feriado, né? Quem for conseguir emendar segunda-feira, terça-feira, né? Bom feriadão para vocês. Boa sorte nas atividades. Então, hoje é o fórum, não se esqueçam. Queria agradecer vocês por estarem aqui em plena sexta-feira, quase 8h30 da noite. Né? Hoje já dá para relaxar. Muito obrigada, gente. Estou à disposição. O que vocês precisarem, contem comigo, tá? Bons estudos e até mais, até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite.